Paz do Senhor, irmãos. Amém. Que alegria, né? Glória a Deus. Mais um dia abençoado de campanha. Mais uma noite. E eu estava ali sentado. E quando nós vamos pregar, a gente tem a preocupação de trazer a palavra, porque nós queremos trazer aquilo que Deus deseja para a igreja. A realidade é essa. Os irmãos que pregam sabem disso. E às vezes Deus ele dá a confirmação de diversas formas. E hoje Deus confirmou a palavra desde a palavra do irmão aqui na abertura. Eu falei, misericórdia, o irmão vai pregar aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas o irmão deu uma introdução. Aí o outro irmão veio e falou, a Silvani falou. E é bom quando Deus confirma. É bom quando Deus confirma. E nós sabemos que a palavra que vai vir é a palavra que Deus deseja para mim e para você. Amém? Vou pedir aos irmãos que fiquem de pé um pouquinho, por favor. Nós vamos pedir a bênção do Senhor. Glória a Deus. Pai querido, nós estamos na Tua presença, Senhor. Aqui está, Senhor, a Bíblia aberta. E nós sabemos que quando a Bíblia está aberta, é a Tua boca que vai falar conosco, Senhor. E que neste momento, Senhor, não saia nada de mim, ó Pai. Que toda palavra que sair de mim, que ela venha dos céus, direta para o nosso coração. Pois o Senhor sabe o que cada um dos irmãos que estão aqui nesta noite precisam ouvir, Senhor. O Senhor sabe o que eu preciso ouvir, ó Pai. Portanto, Deus, usa os meus lábios nesta noite para falar conosco em nome de Cristo. Amém. Irmãos, pode se assentar, por favor. Êxodo, capítulo 3, versículo 14 diz: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: me enviou a vós. Irmãos, nós ouvimos muitas mensagens a respeito deste texto aqui nesses dias. Muitos irmãos falando sobre Moisés, falando sobre a história do povo de Israel. Ontem os irmãos ouviram aqui uma explanação da palavra de Deus, uma explicação muito boa sobre o povo de Israel, sobre a história de Moisés. Os irmãos saíram daqui abençoados no dia de ontem, assim como saíram no domingo, assim como saíram no sábado. E Deus me deu algo relacionado à vida de Moisés. Quando eu vi o tema deste ano, dizendo que o ano de 2024 seria um ano de conquistar. Aí eu conversei com minha esposa a respeito deste tema. E há uns 5 dias atrás, eu disse para ela, olha, Deus deu um tema para mim. Acreditar para conquistar. A irmã, quando veio orar aqui, ela falou bastante disso. O irmão, quando deu a palavra de abertura, falou bastante disso. Muitas vezes nós não conquistamos, pastor Isaac, porque nós não acreditamos. 2 irmãos aqui, o pastor foi um deles, pastor Isaac, e teve um outro irmão que eu não me lembro quem foi, falou a respeito de coisas diferentes. Quem disse essa frase foi o Albert Einstein. Se você quer ter resultado diferente, então você tem que fazer coisas diferentes, porque se você fizer sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Então, se nós não acreditarmos na promessa, ela não acontece. Irmãos, a palavra diz que Deus não é homem para mentir. Então, se Ele prometeu, irmão, Ele vai cumprir. E quando Deus falou com Moisés, antes dele falar
olha, fala que eu sou. Deus, ele fez uma promessa. Deus, ele fez uma promessa. Êxodo 3, versículo 8. Ele fez uma promessa. E ele disse assim: portanto, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa. Tiraram aqui? A terra é boa e larga, grande, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do eteu, e do amorreu, e do perizeu, e do eveu, e do jebuseu. Então, a promessa que Deus fez, antes de dizer, eu sou, foi uma promessa de levar o povo do Egito, que estava sendo escravizado, como foi explicado aqui ontem, humilhado pelos egípcios, por Faraó. E Deus deu a promessa: olha, você vai lá, você vai libertar o meu povo, eu vou te usar, e você vai levar eles para essa terra aqui, ó. Moisés ouviu a promessa, mas às vezes eu ficava me perguntando, mas será que Moisés acreditou na promessa de fato e de verdade? Mas Moisés ouviu a promessa. Aí no versículo 7, põe o versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto e ouvido atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o clamor por causa dos seus exaustores, porque conheci as suas dores. Então Deus, ele estava ouvindo, ele viu a aflição que o povo dele estava tendo ali no Egito. E aí lá no versículo 8 ele diz: olha, Moisés, o meu povo precisa sair dessa situação. Irmãos, e quantas vezes eu e você já recebemos de Deus a promessa, mas, né, irmã, esqueci o nome da irmã que orou aqui, é que ela é nova na igreja, é a irmã Silvani. Nós deixamos de acreditar e nós deixamos de conquistar. É que quando eu cheguei aqui na igreja, a irmã não estava aqui, é que é por isso que eu não lembro do nome da irmã. Quando nós deixamos de acreditar, irmãos, torna-se difícil e quase impossível conquistar. E aí no versículo 9, ele ainda repetiu. Versículo 9: e agora eis que clamo, os filhos de Israel, vindo a mim, também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Ele confirmou a Moisés: Moisés, eu vi, eu estou vendo. E muitas vezes nós achamos que Deus ele não está vendo a nossa aflição, as nossas dores. Às vezes nós achamos que quando nós estamos sozinhos lá no nosso quarto, na nossa casa, nós estamos chorando e estamos chorando sozinho, ninguém está vendo. Nós estamos sofrendo sozinho e ninguém está vendo. Mas o eu sou, ele está vendo. O eu sou, ele está contemplando as suas dores. Ele conhece cada detalhezinho da sua vida que te faz sofrer. Cada detalhezinho da sua vida que te faz ficar triste. O eu sou conhece. E foi exatamente isso que ele fez questão de deixar claro para Moisés naquele dia, naquele momento. E quando ele disse isso a Moisés, e ele fez uma promessa para o povo. Irmãos, por mais que o pregador de ontem disse aqui, e está em Tiago, o que eu vou falar, que no mundo nós teríamos aflição, que ninguém foi chamado para ter vida fácil,
Os irmãos ouviram isso aqui e é verdade. Mas eu vou dizer para você, Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não tem alegria no sofrimento de ninguém, muito menos no sofrimento dos seus filhos. Deus, ele tem prazer em ver os seus filhos felizes, alegres, realizados. Como disse um pregador aqui esses dias, se nós que somos homens sabemos dar boas dádivas para os nossos filhos, que dirá Deus? Deus, ele tem o melhor para nós, ele tem o melhor para a minha e para a sua vida. Mas o que nós precisamos para conquistar? Nós precisamos acreditar que Deus tem realmente o melhor para nós. Nós que estamos aqui, os irmãos que estão em casa, acreditar que realmente as bênçãos do Senhor, elas vão nos alcançar. Mas para isso, nós temos que acreditar. Irmãos, Deus fez questão então de repetir para Moisés 2 vezes, para Moisés entender que o povo não estava sozinho. Mas nós temos que também entender que tudo existe um tempo, como disse Eclesiastes. Muitas vezes nós pedimos algo a Deus e nós achamos que nós estamos pedindo um pastel na pastelaria, vai sair quentinho na hora, e não funciona assim com Deus, irmãos. Às vezes nós pedimos algo para Deus, como um filho pede algo para nós, e nós sabemos que, como pais, não é o momento de dar aquilo para o nosso filho. E Deus também é assim. Às vezes não é o momento. A oração, ela é respondida de 3 formas: não, sim e espera. Às vezes a resposta para a tua oração está sendo não, mas às vezes a resposta para a tua oração está sendo espera. E logo vai chegar o sim na sua vida, mas no tempo de Deus. O povo de Israel estava escravizado há 400 anos. Vocês sabem o que é isso? 400 anos sendo oprimidos. Mas houve um momento do sim. Houve um momento em que Deus levantou uma pessoa e falou assim: ó, você vai lá e vai tirar o meu povo daquela situação. A Bíblia diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem foi Adão. Por um outro homem, o pecado ele é tirado do mundo, Jesus Cristo. Demorou um pouco para Jesus vir ao mundo, mas ele veio. E ele veio com o objetivo de salvar a minha e a sua alma. De livrar eu e você do inferno. E de dar a nós a possibilidade de uma vida eterna com Deus nos céus. Mas para isso tudo acontecer, nós temos que acreditar que as promessas do Senhor, elas vão acontecer para que nós possamos conquistar. Irmãos, Êxodo capítulo 3, versículo 11. Não é esse versículo não. João 20, 25. Vai falar aqui de uma pessoa chamada Tomé. Disseram para Tomé que Jesus tinha ressuscitado. Sabe o que Tomé falou? Olha, Tomé viveu, irmão, 3 anos com Jesus, não foi isso? Jesus pregando o evangelho, fazendo um milagre, irmão Luiz. Tomé viu os milagres de Jesus. Irmãos, Tomé participou do ministério de Jesus ativamente. Tomé ouviu
da boca de Jesus, que Jesus iria passar pela morte e iria ressuscitar. Mas o que Tomé falou? Que ele só acreditaria se ele colocasse o dedo, as mãos, aonde Jesus foi pregado. Como que nós queremos alcançar bênçãos de Deus, se nós não acreditamos nas promessas que Ele nos fez? Tomé vivia com Jesus, participou do ministério de Jesus e não acreditou na ressurreição de Jesus. Irmãos, eu não sei o que você precisa ouvir, eu não sei o que você precisava ouvir, mas se Deus me trouxe aqui nesta noite para trazer essa palavra, é porque alguém aqui precisava ouvir essas coisas que eu estou falando. A Bíblia diz que Deus, Ele cuida de nós nos detalhes. Talvez Deus está cuidando de você nesta noite no detalhe da confiança, da fé, do acreditar nas bênçãos de Deus. Às vezes você já está desacreditado, você acha que não tem mais esperança, você acha que está demorando. Não está demorando. As coisas são dadas a nós no tempo certo, na medida certa, da forma correta. Deus cuida de mim e de você em todos os detalhes, assim como cuidou da vida de Moisés, assim como cuidou da vida daqueles irmãos que estavam escravizados ali. Mas Tomé, como os irmãos podem observar no texto, apesar de estar com Jesus todo aquele tempo, ele só acreditava se ele colocasse o dedo, Luiz. Irmãos, Deus tinha feito promessas para Abraão. Aí em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, Deus tinha feito promessas para Abraão. E as promessas que Deus fez para Abraão, Eliana, foram promessas assim espetaculares. Foram promessas magníficas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. E aí, se os irmãos observarem no texto, ele vai continuar dizendo o que ele daria para Abraão. Abraão, considerado o pai da fé. Mas na primeira oportunidade que Abraão teria de mostrar para Deus que ele realmente acreditava na promessa, Abraão falhou. Abraão falhou. Lá no versículo 13, põe para mim, por favor, o versículo 13. Disse: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. Na verdade, irmãos, o que ele fez aqui? Como Sara era formosa, a Bíblia fala que Sara era uma mulher linda. Abraão estava indo para uma terra estranha. Ele disse para Sara: olha, você vai dizer lá que você não é minha esposa, que você é minha irmã. Pastor Isaac, sabe por quê? Por medo das pessoas matarem ele. Ora, se Deus fez uma promessa que faria de mim uma grande nação, por que que eu ia morrer na mão de alguém? Por que que eu iria deixar de acreditar nessa promessa? Não tenho por que deixar de acreditar naquilo que Deus fala, naquilo que Deus promete. Deus não disse que faria dele uma grande nação? Para que mentir? Para que falar: Sara, diga que você é minha irmã, porque se eles descobrirem que você é minha esposa, eles vão me matar para ficar com você.
Irmãos, quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus diz para você, vai, pode ir, porque os caminhos serão abertos. Quando Jesus disse para Pedro, olha Pedro, pode descer do barco e pisa, porque o teu pé não vai afundar. Ele pisou na água e o pé não afundou. E jamais afundaria, porque Jesus disse para ele ir. Quando nós acreditamos nas promessas de Deus, nós conquistamos. Quando nós acreditamos que Deus dá, nós conquistamos. Irmãos, teve um servo de Deus, Mateus capítulo 8, versículo 8, um centurião. Um centurião. O servo dele estava doente. Aí ele foi até Jesus, ele disse para Jesus, contou a história, e Jesus falou assim, eu vou até lá. Sabe o que o centurião respondeu? Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e meu criado irá se sarar, irá ser curado. Isso é acreditar. Isso é acreditar. Isso é crer que a palavra, que a promessa, quando nós acreditamos, ela acontece. Então Jesus disse, olha, pode voltar. E na palavra de Jesus, dizendo que o servo estava curado, ele voltou. E na mesma hora em que Jesus falou, que ele chegou lá, o servo estava curado, Luiz. Porque confiou, acreditou. Irmãos, os irmãos já devem ter lido e ouvido muito aqui sobre a mulher do fluxo de sangue. Mateus capítulo 9, versículo 21. Aquela mulher, ela não tinha mais esperança. A Bíblia fala que ela já tinha gasto todos os seus recursos com médicos, com curandeiros. Aí a Bíblia relata que ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar que alguém poderia curar ela. E aí na cabeça dela, ela pensou ali, e dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Olha que fé! Ela acreditou que seria curada. Ela acreditou que receberia de Deus a bênção. E ela se aproximou. No meio da multidão, ela apenas tocou as vestes. Como todo mundo estava tocando. Mas ela tocou de uma forma diferente. Ela tocou crendo, acreditando que ela ia receber a bênção tão desejada, irmão. E naquele momento ela recebeu o sim de Deus. E ela foi curada. 12 anos com aquela enfermidade. E continuando ali a história de Moisés, irmãos. Moisés foi uma bênção ali por aquele povo. Mas nós percebemos que em muitos momentos Moisés deixou de acreditar e duvidou que as coisas poderiam acontecer da forma que Deus falou. E infelizmente, Moisés não entrou na terra prometida. Apenas 2 pessoas entraram lá, Josué e Calebe. As 2 espias que foram designadas junto com mais 10 para espiar a terra. Mas foram lá e só viram dificuldades, só viram problemas. Não viram os cachos de uvas que precisavam de 2 pessoas para carregar. Não viram a terra boa, não viram a terra produtiva, não viram um lugar abençoado, só viram problemas. E assim que nós somos às vezes, quando Deus
fala que vai dar algo para nós, nos coloca algo nas nossas mãos, nós só vemos problemas, só vemos dificuldade, e aí queremos conquistar, não vamos conquistar, porque deixamos de acreditar na bênção. E nós estamos aqui nesses 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, porque nós acreditamos que seremos abençoados. Então a palavra que Deus tem para você, meu irmão, e para mim nesta noite é: acredite na bênção. E você vai conquistar a sua bênção, porque o eu sou está contigo. Deus levou Moisés ao monte. Está lá em Números, capítulo 14, versículo 6. Moisés contemplou a terra prometida, mas não pôde entrar nela. Apenas esses dois, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que espiaram a terra, eles rasgaram as suas vestes, revoltados. Por quê? Porque o povo estava com medo. Irmãos, não tenha medo não. Se Deus prometeu, marche. Se a promessa veio de Deus, rompe com fé, que você vai conquistar. Deus não deixa ninguém confundido. Eu me converti aos 17 anos de idade, e eu nunca vi, nesses anos, nessa trajetória de cristão que eu tenho, um filho de Deus confundido, iludido, dentro da casa do Senhor. Nunca vi. Todas aquelas pessoas que entregam as suas vidas verdadeiramente nas mãos do Senhor, acreditam e confiam nas suas promessas, ele alcança a bênção. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós achamos que ter vida abençoada é ter carro zero, é ter casa nova, é ter um emprego de 10 mil reais por mês. É bom tudo isso que eu falei agora? É ótimo. Eu gostaria de ter isso. Mas eu não deixo, Luiz, de ser abençoado porque eu não tenho. Eu continuo, irmão, sendo abençoado. Mesmo não ganhando nada, que eu não ganho hoje porque eu ainda não estou trabalhando. Mas graças a Deus minha esposa está. Irmãos, mas eu acredito na bênção. E eu vou conquistar. Eu tenho certeza que ainda em janeiro eu vou estar trabalhando. Vocês vão ver só. Tenho certeza absoluta disso. Irmãos, eu não sei o que você precisa, o que você necessita, mas de uma coisa eu sei. Deus quer que você continue acreditando, confiando, porque Ele quer que você conquiste muitas coisas. Ele quer te fazer um conquistador. Fique de pé, por gentileza. Antes de passar a palavra para os irmãos aqui, eu quero fazer uma oração bem rápida por você. Irmãos, não é a minha oração que vai aumentar a sua fé. Não é a minha oração que vai mudar alguma coisa na sua vida. É você que pode mudar. É a sua fé no Deus que você serve que pode mudar muitas coisas na sua vida. Mas para isso, você tem que exercitar a sua fé. Deus quer fazer de você um conquistador. Mas para isso você tem que ter fé e acreditar que as bênçãos dele estão sobre a sua vida. Amém? Baixa a sua cabeça. Coloque diante da presença do Senhor tudo o que você precisa. As suas dúvidas. Porque eu acredito que você deva ter algum tipo de dúvida. Coloca na presença do Senhor, porque você tem que sair daqui nesta noite, sem dúvida alguma. Coloque na presença do Senhor, que o Senhor vai te fortalecer. Pai, aqui estou diante da Tua presença mais uma vez.
Eu quero, Pai querido, agradecer ao Senhor por cada vida que aqui está. Agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Agradecer ao Senhor porque o Senhor me trouxe esse ensinamento. E eu quero, Senhor, de uma forma linda e maravilhosa, agradecer pela Tua palavra, Senhor. E praticá-la todos os dias da minha vida, Senhor. E esse irmão, essa irmã que está aqui agora clamando ao Senhor, orando ao Senhor, pedindo por mais fé, pedindo a Deus que o Senhor tire as dúvidas do coração dela. Oh Pai querido, eu sei que muitas vezes é difícil, mas quando nós estamos contigo, as coisas ficam mais fáceis. Então que esse irmão, que essa irmã acredite que o Senhor abençoa, que o Senhor liberta, livra, purifica, restaura. O Senhor pode fazer tudo em nossas vidas. Em nome de Cristo, eu deposito na Tua presença a vida de cada um desses meus irmãos. E os meus irmãos que estão em casa também, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e clamamos a Tua bênção e a Tua misericórdia. Amém. Irmãos, deem uma linda salva de palmas a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.